Bom dia, Pai do Senhor. O dia que Deus fez a obra na vida do meu irmão. Muita gente se pergunta o que aconteceu com Daniel, por que ele está nessa situação, se eu murmuro, por ele fala, se ele não fala, como ele está, se ele vai melhorar, se ele não vai melhorar. Bom, eu vou falar em testemunho e vou explicando essas situações aí nesse vídeo. Vamos lá. Como a história dele vai ter que participar também. Bom, o ano foi 2017, vamos lá. Era um domingo. O que eu lembro da história domingo de manhã, eu tava me preparando para ir numa chácara, na igreja do meu ministério. E assim, o meu irmão, ele não gostava de ir na igreja. Ele não gostava, irmão, ele odiava ir na igreja. É uma pessoa que não gostava, não se sentia bem na igreja. E ele vivia muito com os amigos dele na rua. Ele vivia muito com os amigos dele na rua. Vivia de uma forma assim, ele gostava, né? E era de manhã, eu tava me preparando, porque eu tinha que me encontrar com os irmãos da igreja de manhã para ir nessa chácara lá em Parelheiros, né? E eu lembro que era umas 6 horas da manhã, meu irmão passou a noite, madrugada inteira na rua. Ele veio pra mim e falou: Mateus, eu tô cansado dessa vida. Nós sempre estávamos orando pela convenção dele. Nós sempre estávamos orando para Deus fazer a obra na vida dele. E o que nós lembramos, e o que eu lembro, né? Ele falou: eu tô cansado dessa vida. Eu falei: vamos orar, Daniel. Vamos orar para Deus fazer uma obra na sua vida e para Deus te ajudar. E ele orou. Nós dois oramos. Era um quarto lá em cima, lá, do quarto meu e dele, né? E nós oramos. E foi imensa. Então, em resumo, né, fui nesse culto aí, nessa chácara que tinha na casa de recuperação. Passou a noite, voltamos. Acontece o seguinte, o Daniel tinha dormido e chegou a noite, depois do culto, resolvemos comer uma pizza, né, eu e minha família. E então, nós comendo a pizza, né, gente? Acontece o seguinte, meu irmão resolve sair pra encontrar com os amigos, conversar com os amigos dele. Só que aí agora eu vou ter que falar um detalhe pra vocês. Aqui do lado dessa casa aqui, na parte aqui de baixo, antes tinha uma escadaria. E essa escadaria levava para casa de uma pessoa. Só que não morava ninguém. E era aberta essa escadaria, dava para entrar. E ali era um ponto de encontro do meu irmão e os amigos dele. Ele ficava ali sentado conversando com esses amigos dele. Então, depois de nós ter comido a pizza no domingo à noite, meu irmão vai para esse lugar e vai conversar com os amigos. E aí, o que eu me lembro? O que eu me lembro que aconteceu? Fui dormir. E nisso que eu dormi, eu acordei. Nisso que eu acordei, eu ouvi a minha mãe falando alguma coisa e os meninos falando: levanta, Daniel! Levanta, Daniel! O que eu tinha achado que estava acontecendo? Que a polícia pegou e enquadrou meu irmão e ia levar ele preso, porque era muito comum isso de acontecer. A polícia vinha enquadrar meu irmão. Só que não, quando eu vi que a minha mãe estava descendo correndo aqui de casa e vi um menino querendo acalmar ela já aqui na entrada da casa, eu achei estranho que aconteceu alguma coisa. Nisso que nós dois viemos para essa escadaria que fica aqui do lado de casa, nós vimos que acontecia alguma coisa com o Daniel, porque os meninos falavam: levanta, Daniel, e começaram a chorar, começaram a abraçar o Daniel, tudo isso. Nisso, eu via o desespero da minha mãe. Eu vi o desespero da minha mãe que, assim, tinha acontecido esse problema com o Daniel. Ele tava tendo uma parada cardíaca nesse momento, né? E os amigos tudo assim, preocupados. Então nós socorremos ele, né? Na verdade, meu pai e minha mãe foram socorrer ele, levaram pro carro e levaram pro Luama aqui próximo daqui, dessa região da onde nós moramos. E eu fiquei a casa aqui orando a Deus. Só que lembra que eu tava pedindo para Deus fazer a obra, né? Na vida do Daniel, nós estávamos orando para Deus fazer a obra, então. Guarde essa informação. Vamos lá. Nisso que nós levamos o Daniel lá pro Lama do Peri, pelo que a minha mãe vai me contar, minha mãe me fala essa história, né? E é verídico, é que quando eles chegaram lá, ele tava lá sem vida, porque o médico falou pra minha mãe que ele chegou lá naquele hospital sem vida, morto, sem vida nenhuma. Nisso, que levaram meu irmão lá para tentar reanimar, minha mãe ajoelhou no chão e começou a orar, começou a clamar a Deus. Então para pra pensar, você é uma mãe, vê seu filho teve uma parada cardíaca e o médico chega para você, seu filho aqui chegou sem vida. E as horas passando, era um desespero, né, um dor no coração, e nós orando para Deus fazer a obra. Bom, só lembro que, pelo que ela me lembra na história, que depois de alguns minutos, uns 20 minutos, se não me falha a memória, eles saem correndo, levam o meu irmão pro hospital de base que tem aqui na região, manda aqui, e ele vai lá e teve lá, ele vai falar pra minha mãe: seu filho reanimou, ele voltou à vida. Então, o que tinha acontecido? Ele morreu, ele tinha sido morto, morreu, né? E ressuscitou, Deus ressuscitou ele através da nossa oração. Bom, essa é a primeira parte. Agora vai a segunda parte do que tinha acontecido com o Daniel, que é o seguinte. Lá no Mandaki, o que acontece? Lá no Mandaki, ele ficou lá e começou uma prova e uma luta pela vida dele. Ele ficou entubado. Nossa, gente, vocês tinham que ver como era. A questão era o seguinte, que quando ele estava entubado, nós tínhamos esperança de ele voltar logo a acordar, né? Porque
Nós queria isso. Porém, tinha um médico lá que era só Deus na causa. Né? Ele falava pra nós que não teria esperança já pra preparar o caixão. Resumo, era um médico bem incompetente, sabe? Bem insensível. Tem até uma história de uma família que falaram pra nós que ele já falou assim, ó, já prepara o caixão que ele tem poucos dias de vida. E ele falou isso pra essa família. E o que acontece? Ele voltou, melhorou bem e a família tinha encomendado o caixão. Olha só pra você ver como é. Mas ele passou uma grande prova, Deus estava pegando o vaso e moldando esse vaso mesmo lá no mundo aqui, porque ele teve vários problemas. Ó, ele tava aqui, é uma prova viva, ele tava usando tráqueo, ele teve que usar dreno, porque ele pegou uma pneumonia bem forte lá naquele hospital. E eu cheguei a ver uma coisa bem feia, gente, que saía, sabe o catarro preto? Eu via sair dessa tráqueo, saía dentro da tráqueo dele. Um dia tiraram a tráqueo e começou a sair catarro preto, meu. Era horrível. E nós oramos, gente, nós não paramos de orar. Oração de justo pode muito em seus efeitos. Orai sem cessar, 1 Tessalonicenses 5,17. Bom, em resumo, pulando para os últimos dias dele lá no hospital, tem mais histórias. Quando nós começamos a ver que ele estava começando a ter uma melhora grande, ele estava magro, gente, ele estava magro. Um dia eu estava do lado da minha mãe, né? Minha mãe dava um jeito de eu conseguir ir lá ver ele. E um dia eu sem querer eu tropiquei assim na marca e eu caí e me apoiei no joelho dele, de uma forma sorte, coitado, né? E nessa forma sorte, doeu. E ele sentiu a dor. Isso nós ficamos alegres, porque ele fez uma expressão de dor, sabe? Ele fez assim. Só que ele não conseguia falar, mas ele fez. Então, passando uns tempos, né? Foi passando uns tempos, ele foi pro quarto e aconteceu um milagre, gente. Eu não sei como isso funciona, mas ele conseguia falar com a tráqueo. Ele conseguia falar com uma tráqueo no pescoço. Eu não sei como isso é possível. Falam, né, que quando a pessoa usa tráqueo não consegue falar. Tem que fechar. Mas ele falava com a tráqueo aberta. Era incrível. Bom, e aí a parte espiritual, né, do que aconteceu com meu irmão foi o seguinte. Minha mãe começou a orar, né, pediu para ele aceitar Jesus. Ele aceitou Jesus. E ele teve uma transformação, uma mudança radical na vida dele. Porque hoje até onde ele está agora, é um servo do Senhor agora. Agora ele pensa em ir para a igreja. Mas quando eu falo ir para a igreja, não é tipo, eu vou para a igreja só para marcar presença. Ele vai verdadeiramente para adorar. E quem sabe mais de da harpa é esse menino aqui. Esse menino sabe mais de da harpa do que eu. Então foi uma obra que Deus fez na vida dele de uma forma surpreendente. O que eu aprendi com isso nesse vídeo longo? O que eu aprendi com isso na vida? Aprendi a cuidar. Aprendi a passar por prova, tribulação. Eu aprendi muita coisa espiritual. E se foi até aqui que eu cheguei, se foi até aqui que nós chegamos, né? Foi porque o Senhor tem nos dado força para isso. E aí que vem, a força não vem de nós. A força vem de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Porque passamos pela prova, permanecemos fiéis, orando, buscando ao Senhor e zelando e tendo fé. O mais importante, a nossa fé não desfalecer. O que significa o inimigo perdeu a peleja, porque o que o inimigo queria? Levar ele, tirar a vida dele. Mas não, ele perdeu ele para o inferno e Deus ganhou ele para o lado de Jesus. Então, meu irmão, isso é uma prova de que Deus faz o impossível. Deus faz realmente o impossível. E agora qual é a nossa outra parte que nós estamos esperando o milagre de Deus? Que é promessa de Deus. Que ele volte a andar. E nós estamos esperando. Ele tem apresentado muitas melhores ali. Fala aí, Nana. Suave. Ele conversa, ele louva. Tanto é que estamos com planejamento de ele louvar na igreja aí. E ele é bênção de Deus. Ele é um homem do Senhor. Ele é uma bênção do céu. Bom, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e me segue. E se você gostou, quiser mais alguns detalhes aí, só falar. Deus abençoe.